A Polícia Militar Ambiental em Joinville teve um incremento em relação à estrutura para o atendimento de ocorrências. Isso se reflete no resultado expressivo das operações de combate ao tráfico e caça de animais, bem como pesca ilegal e desmatamento. Nós estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios da Jovem Pan, para quem está no rádio e também no canal do YouTube, o Major Rui Teixeira Júnior, comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar Ambiental, que é nosso convidado. Major Rui, muito obrigado pela presença, bom dia. A Polícia Militar Ambiental é que agradece, bom dia a todos os nossos ouvintes da Jovem Pan de Joinville e da região. Major, a gente pode considerar uma situação preocupante na nossa região, a caça ilegal e também o tráfico de animais? A nossa região tem um histórico, né? É algo cultural aqui do norte, nordeste do estado de Santa Catarina. A cultura da arma, da caça, de um avô que caçava, que passou essa tradição pro pai, que está passando pro filho. Então a gente tem um pouco a incidência dessa atividade que, volto a frisar, né, é proibida aqui não só no nosso estado, né, no Brasil de modo geral. A lei proíbe como regra qualquer tipo de caça. E que nessa época do ano, em que vai ficando um pouco mais frio, a temperatura já fica mais agradável, já menor incidência de animais peçonhentos no mato, aumenta a incidência desse tipo de prática, né? Então nós também incrementamos nossa atividade de fiscalização desse tipo de atividade nesta época do ano. Qual é, Major, a responsabilidade, né, da 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental aqui em relação à área de atuação, né, com os seus policiais? A nossa companhia como todo inclui ainda 2 pelotões, um em Blumenau e um em Rio do Sul, né? Então Blumenau são mais 16 municípios, Rio do Sul são mais 28, 29 municípios, mas há um oficial, né, específico. Sim. Lá, pensando só na sede mesmo da companhia, né, aqui em Joinville, a gente atenderia os 15 municípios do nordeste do estado. Então, além de Joinville, a gente do litoral, a gente vai de Itapuá até Barra Velha e vindo, né, passando por Joinville, Jaraguá do Sul, seguimos pro oeste até São Bento do Sul. Então todos esses 15 municípios, é uma área grande, né, são municípios importantes. A gente tem a maior cidade do estado, a gente tem 2 portos como Itapuá e São Francisco do Sul. Então é uma região bastante sensível assim de atuação. Major, diante desse incremento que está recebendo, né, a Polícia Militar Ambiental atende a demanda, dá para conseguir realizar com mais segurança esse trabalho? A gente tem atendido a demanda, né, com todas as dificuldades que nós temos e de modo geral, né, a polícia tem, mas temos atendido muito bem. E isso se repercute inclusive na diminuição do número de ocorrências. A gente tem notado nos últimos anos, de 2023 para cá, cada semestre que passa, a gente tem uma diminuição no número de ocorrências de modo geral, né, de crimes ambientais. Então, no primeiro semestre de 2024 foram 372 ocorrências, caiu para 341 no segundo semestre de 2024 e agora no primeiro semestre de 2025 estamos com 258 ocorrências. Então a gente vê, né, a curva em queda, o que a gente atribui essa diminuição de ocorrências de crimes ambientais à boa atuação, óbvio, não só da Polícia Militar Ambiental, como os órgãos de fiscalização ambiental da nossa região, que são bastante atuantes. Major, a gente viu, tem algumas imagens inclusive, né, de operações recentes que foram realizadas aqui em Joinville, e a pergunta que faço para o senhor é o seguinte: durante o inverno, essas ocorrências, elas são mais comuns? Essas operações são mais comuns ou não? Em todo o período do ano tem essas ações, tem prisões, tem apreensões, ou a gente acaba tendo essa realidade desses indivíduos, né, na mata, fazendo caça ilegal, principalmente no inverno? Qual é a relação disso aí, Major? A gente identifica esse aumento de atividade no inverno porque a situação para o caçador fica mais propícia, o clima fica mais agradável, né? Uma série de animais peçonhentos, répteis, a gente acha, pode parecer uma besteira, mas até de mosquito. Sim. Tudo isso diminui no inverno e o contexto fica mais favorável para que o caçador execute essa atividade. Mas a gente executa esse tipo de operação no inteiro.
E Joinville tem uma tradição muito forte, muito boa de atividades de inteligência, que a gente começou no ano de 2020. Né? Para vocês terem noção, de 2015 até 2020, antes de começar as atividades de inteligência, a gente tinha feito só 23 apreensões de armas relacionadas à caça e de 9 presos. De 2020 para 2025, quando a gente começou com as atividades de inteligência, o número de armas apreendidas foi de 136 e o número de presos, que haviam sido 9, né, nos 5 anos anteriores, passou a ser 48. Tudo isso em atividades. Esse vídeo mostra aí algumas das ações, né? A nossa última operação, que foi na Serra Dona Francisca, a gente apreendeu em uma manhã só, 36 armas e 6 pessoas presas em flagrante. É tudo em decorrência de uma atividade de inteligência. Nossos agentes de inteligência fazem todo um levantamento, toda uma apuração para identificar quem são essas pessoas, né? O que elas estão fazendo, como elas estão caçando, que armas elas estão utilizando. E aí a gente tem esse resultado aí, ó, quantidade de viaturas, a quantidade de efetivo mobilizado pela nossa Polícia Militar Ambiental. Nessa situação, nessa operação citada, Major Rui, o armamento era ilegal, um armamento registrado, o que se conseguiu pesquisar depois da ação? Essa foi até uma interessante, que a gente imaginou que nós encontraríamos poucas armas e armas registradas, né? Antes da operação a gente já faz um levantamento de quais são as armas que vão estar em nome daqueles envolvidos e que a gente, né, objetivará apreender. Mas o que surpreendeu é que dessas 36 armas, a menor parcela, acho que foram 7 ou 8, eram armas regulares. Todas as outras eram armas irregulares. Então é bastante comum na nossa região. A gente fez uma há pouco tempo atrás em Rio do Sul, né? Um pelotão subordinado aqui a Joinville, mas tem um oficial próprio lá, em que os envolvidos possuíam essas armas. Eles inclusive alugavam essas armas para outras pessoas irem caçar dentro de uma unidade de conservação federal. Major, para a gente finalizar, denúncias, qual a importância, de que forma que toda a sociedade deve contribuir, ajudar a polícia nesse trabalho aí também? A gente vai frisar a importância da denúncia, né, para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu algum tempo atrás em Barra Velha, de uma situação de algumas tartarugas emalhadas em rede. As pessoas veem aquilo, que é um absurdo, mas fotografam, postam em rede social A, em rede social B, e quando essa informação chegou pela imprensa, e fica meus parabéns à imprensa, que muitas vezes supre essa deficiência, né? Isso já tinha 5 dias, e quando eu recebi pela imprensa, a primeira coisa que eu fiz foi olhar no nosso sistema, né? Não, vamos ver, né? Qual foi a ocorrência que foi gerada, e ninguém tinha ligado para o 190. Então não adianta o nosso cidadão ver a situação, se indignar, fazer textão, né, em rede social, se não trouxer formalmente para os órgãos de segurança. E o número oficial, as formas oficiais, né, para trazer essas informações para a Polícia Militar, e Polícia Militar Ambiental é Polícia Militar, são 2 formas: ou 190, né, pelo telefone, ou pelo aplicativo PMC Cidadão. São essas 2 formas oficiais de comunicar um crime, inclusive um crime ambiental, para a Polícia Militar e a Polícia Militar Ambiental. Major, obrigado, parabéns pelo trabalho, o senhor e toda a equipe, e vamos lá, né, combater, não só denunciar, mas também tem aquele que compra, né? Os bichinhos que são abatidos no mato. Tem ocorrência de venda de tatu, essas coisas? É uma realidade. E essa também é uma ressalva importante para o cidadão, né? O obter esses animais em criadores não regularizados também constitui crime, e ele também vai estar colaborando, incentivando a prática desse tipo de crime. Então seria outra forma de nos ajudar, né? Quer ter esse tipo de animal, né? Vai procurar um criador credenciado, né? Existem vários, inclusive qualquer orientação nesse sentido, eles podem recorrer à própria Polícia Militar Ambiental para tirar dúvida, inclusive pelas nossas redes sociais. Perfeito. Obrigado, Major. Boa semana para o senhor, bom trabalho a toda a equipe. Nós é que agradecemos, a Polícia Militar Ambiental fica à disposição de todos.